Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido, te damos graça nesse dia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, iniciando mais um trimestre, Senhor, sendo o terceiro trimestre de 2024, pedindo a Tua bênção, Senhor, que possamos, Pai, ter a oportunidade de aprender cada comentário desse, cada lição, Senhor, para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual, dando saúde a teus filhos, a tuas filhas, para que assim possamos estar cada manhã e domingo na tua casa, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, lição deste trimestre, nós estaremos estudando sobre essas duas personalidades, essas duas mulheres, Ruth e Esther. E é bonita essa capa dessa lição, não é verdade? Que fala da realeza, né? Eram as cores que eram usadas. E estas duas mulheres tiveram a sua história registrada nas páginas da Escritura. E o comentador desse trimestre é o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação da CGADB e é jornalista, bacharel em Teologia, Direito, e ele é o procurador-geral do município de Gil, Paraná, Rondônia. Ele coopera ali naquele trabalho, ali naquela cidade. Então, ele já teve comentário dele na lição de jovens. Ele já teve um comentário muito bom do pastor Silas Queiroz. E sabemos que o nosso Deus é um Deus que governa o mundo. Tudo está sob o controle de Deus. E diz que ele cuida da família. Aqui está a demonstração do trigo com uma figura do cuidado de Deus. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esta primeira lição é uma lição introdutória e de pouca aplicação. Ela não tem muita aplicação, mas o contexto histórico para que assim nós possamos, decorrer desse trimestre, aprender sobre esses dois livros. Nós vimos aqui que a lição mesmo, ela vai começar na lição 2, né? Nós vamos ter a lição 2 até a lição 5. Nós vamos estudar sobre os 4 capítulos de Ruth e os seus 85 versículos. E a partir da lição 6 a 13, nós vamos estar estudando sobre Esther. Então, um assunto muito bom para tanto do contexto da época como para os nossos dias. Aí sim, na segunda lição em diante, nós vamos ter mais aplicação para nós, para não ficar só no contexto histórico e menosprezar a espiritualidade, né? Isso é muito importante, ter o contexto histórico, mas a aplicação espiritual. E aqui, duas importantes mulheres na história de um povo. Povo de Israel. E aqui nessa lição, falando dessa introdução dessas duas mulheres. E dizia então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Essa palavra aqui foi no momento que nasceu Boaz, né? Ali estava novamente a conquista, alguém que poderia cuidar de Noemi. Até então ela estava desamparada, né? Ela não se a companhia da sua nora Ruth, ela havia perdido tudo. E naquele tempo
era muito difícil para uma mulher viúva. Não tinha totalmente ajuda por parte do império, do governo. Então precisava de alguém que cuidasse. Então aqui ela estava louvando a Deus que ela tinha agora o remidor. Aqui não está falando de Boaz. Aqui está falando do filho que nasceu. Então essas lições ela vai falar sobre esse assunto. E aqui interessante a verdade prática, nos traz uma lição preciosa, que diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Existem muitas mulheres na Bíblia que são anônimas, não aparece o seu nome, mas aparecem os seus feitos, o seu legado. Um exemplo, a mulher de Noé. Ela não aparece aqui, mas eu imagino o quanto aquela mulher foi importante na vida de Noé. O grande desafio que ele teve para construir a arca, para o escape dele e da sua família, o quanto aquela mulher ajudou aquele homem. Porque eu imagino que ela recebeu muitas críticas sobre o marido dela. Disse: construindo uma arca, se nem chover não chove, né? E ela disse: não, mas Deus falou com ele. Meu marido é um homem de Deus. Deus ordenou e ele está obedecendo a Deus. Porque no contexto da obra é assim. Tem uns que têm fé e vai ter uns que não. Tem uns que vão duvidar, outros que não acreditam, mas tem aqueles que acreditam que Deus está no controle, que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Então, existe essas duas situações, mas contudo que Deus usa pessoas para os seus propósitos, para os seus desígnios. A introdução diz assim: Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. E aqui lança por terra essa narrativa de que a Bíblia é machista, misógina e que não deixa as mulheres no anonimato. Não é verdade. Aqui Deus sempre, as mulheres esteve envolvida na obra dele, nos projetos, nos planos de Deus. Totalmente lança por terra essa narrativa que nós estamos ouvindo nesses últimos dias, do empoderamento da mulher e do feminismo e não do feminino. E aqui ele fala do feminino, que foi duas mulheres que se colocaram à disposição de Deus para com os seus propósitos. Existem duas das mais belas, extraordinária e dramática história sagrada. A primeira corrida em Moabe e Belém, do período dos juízes, que durou aproximadamente 325 a 350 anos. Foi o período dos juízes. E a outra história, segunda, no cativeiro, pós-cativeiro, da Babilônia, em 483 a 473 a.C. Ruth e Esté viveram em épocas, em circunstâncias e contexto muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes. Virtudes espirituais e morais. E essas virtudes, elas não ficaram só para aquela época. Essas virtudes, elas são essenciais no nosso dia, que são fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Foi o que estas mulheres, elas vivenciaram, essas virtudes. E essas virtudes, elas não ficaram só naquela época. Essas virtudes, elas são importantes nos nossos dias. Para nós entendermos melhor, vamos observar
qual que era o contexto dos dias do juiz. O último capítulo do juiz, capítulo 21, versículo 25 diz: e naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era o contexto dos dias. Mas nós vamos ver que Ruth, ela fez a diferença naqueles dias, nos dias do juiz. Então essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fonte de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para quê? Para a sua glória. Então, para cumprir os propósitos de Deus. E o salmista, ele diz que nosso viver, ele é para a glorificação do Senhor. Nós vimos aqui no Salmo 147 e versículo 11, quando ele diz assim: o Senhor agrada-se dos que temem e dos que espera na sua misericórdia. Todos quanto procuram agradar a Deus, é porque ele, em primeiro lugar, reconhecendo a soberania de Deus e saber que ele é misericordioso. Eis a razão de nós estarmos aqui. São as grandes misericórdias do Senhor para conosco. Que seria de nós sem as misericórdias de Deus? E dentro desse cuidado da bondade do Senhor, nós precisamos reconhecer Deus como Senhor. E tudo que viemos fazer, seja para a glória dele, como diz aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, ou qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E nós, para agradarmos a Deus, precisamos ter fé. Porque sem fé não tem como nós agradarmos ao Senhor. E como todo ensino da palavra de Deus, ele tem um propósito. Paulo escrevendo os Romanos 15:4 diz assim: porque tudo que dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, todo o contexto da Escritura, ela é divinamente inspirada para nos ensinar. E o primeiro ponto diz assim: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Aqui fala, não vamos adentrar muito nesse assunto, para que na lição 2 alguém não venha só repetir o que foi falado, né? Terminar bagunçando a lição seguinte. Vamos dar só uma pincelada aqui sobre esse contexto aqui e vou entrar diretamente no livro a partir da lição 2. Mas, nós vemos aqui a situação, como é que Ruth entrou nessa história, a que povo ela pertencia, qual que era a sua descendência. E aqui o primeiro subponto diz que ela era uma moabita. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram da descendência de Ló, sobrinho de Abraão, quando ele estava ali em Sodoma e Gomorra, quando foi ordenado por Deus o juízo sobre aquela cidade, e Abraão foi interceder pelos habitantes ali daquela cidade. Ele começou com 50 e terminou com 10. Na realidade, nem 10 pessoas tinha naquela cidade. Tinha 4 pessoas, que era Ló, sua esposa, e as suas 2 filhas. E o Senhor mandou aqueles varões tirar aquela família daquela cidade. E realmente tiraram da cidade, dentro das ordens de Deus, que ele saísse para um lugar seguro e que não olhasse para trás.
Foi a ordem do Senhor para Ló e a sua família de não olhar para trás. Olhar para trás foi o grande prejuízo do povo de Israel quando saíram lá do Egito. Qualquer coisa, eles olhavam no retrovisor e via lá o Egito, via cebola, via pepino, via todas as iguarias lá do Egito, mas não lembravam que estavam trabalhando trabalho escravo, e que o Senhor havia libertado eles. Qualquer prova, eles olhavam no retrovisor. E às vezes é tendencioso na vida cristã de alguém olhar para trás. Principalmente, olha, antes de ser crente, as coisas parecem que era mais fácil, né? Não faltava o dinheiro, não faltava algo, e agora depois que eu sou crente, está vindo na prova. Mas é necessário que o caminho realmente ele é apertado, né? A porta é estreita, o caminho é apertado, mas uma coisa nós temos certeza, que estamos sob os cuidados do Senhor, como diz aqui esta lição. Deus está no controle. Então, a ordem para não olhar para trás, nós sabemos que a mulher de Ló olhou, se converteu numa estátua de sal, e agora Ló e as suas duas famílias. O anjo, que os varões queriam levar para um lugar, ele escolheu outro, e foram habitar em caverna. E as filhas, na preocupação da sua descendência, a mais velha foi, embriagou Ló, deitou com ele e concebeu um filho que deu o nome de Moabe. A mais nova também fez a mesma coisa, que veio um filho e chamou Amon, onde vem os amonitas. Então, fruto de um ato incestuoso de Ló e das suas filhas, nasceu Moabe, e então vem os moabitas. Era um povo idólatra, o deus deles era o deus Quemos, e era um povo imoral. Um povo que se tornou um perseguidor da nação de Israel. Quando Moisés estava trazendo o povo lá do Egito, eles não aceitaram que passasse por Moabe. Eles recusaram receber. Prova que esse povo era tão terrível que eles procuraram para tentar amaldiçoar o povo de Israel. Foi até contratado Balaão pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel naquela caminhada em direção à terra prometida. A Moabe ficava ao leste do Mar Morto, hoje a atual Jordânia, né? Ficava naquela localidade. Como falou, eles eram idólatras, aí a imoralidade sexual havia naquele lugar. Quando nós vimos que Balaque contratou Balaão, terça-feira estarei ministrando sobre Balaão, mas só para nós entender aqui um pouco, ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo, porque ele viu que aquele povo era um povo temeroso, porque Deus, o Deus que ele servia, já tinha destruído os amorreus. Então eles estavam com medo. Disse, nós vamos amaldiçoar esse povo e resolve a situação. E Balaão, ele foi para amaldiçoar o povo. Não teve nada que impedisse, nem a jumenta falando, Deus usando ela para falar, ele não teve temor. Ele continuou indo a sua trajetória. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo. O povo estava debaixo da bênção do Senhor. Como é que ele ia amaldiçoar? Ele sabia que era Deus, mas ele, mesmo assim, foi. Não conseguiu amaldiçoar. Como ele não conseguiu e não queria voltar a essa recompensa, ele deu um conselho para Balaque, que ele fizesse uma festa e convidasse os jovens israelitas para aquela festividade e infiltrasse ele no meio das mulheres moabitas. E assim Balaque fez. Você pode olhar lá no livro de Números, começa no capítulo 22 até o capítulo 25, quando infiltrou no meio desse povo. Prova disso que na igreja de Pérgamo faz comentários sobre Balaão, do que havia feito. Nós vamos saber direito o que ele fez quando João, na revelação do Apocalipse,
ele fala sobre essa situação lá da igreja de Pérgamo, o que estava acontecendo com aquela igreja, que havia alguém com a mesma linhagem de pensamento de Balaão. Está aqui, capítulo 3, capítulo 2 e 14, melhor dizendo, diz assim: mas uma coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então, ele fez essa festa, aquele banquete, comida sacrificada a ídolos. E esse mês que passou, o mês de junho, era um mês das festividades de comida sacrificada ao ídolo. Tenho certeza que alguém não participou nem desses banquetes, né? Aqueles amendoinzinhos, aquelas paçoquinhas, né? Ali era comida consagrada a ídolos. Então eles foram convidados e participaram. Qual foi o resultado? O Senhor pesou a mão, morreu 24 mil. O resultado do envolvimento do povo de Israel com os moabitas. Foi um resultado terrível para aquele povo. Então o povo, a nação de Israel, ele se misturou com os moabitas. E o prejuízo foi grande para aquele povo. Então era um povo idólatra. E pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth viesse fazer parte da linhagem de Davi. Olhando por esse contexto, não tinha nenhuma possibilidade dela fazer parte dessa situação. Do povo, do nascimento do Messias. Até porque já havia uma profecia. Quando Jacó estava abençoando seus filhos, ele abençoa Judá, como que dele vinha o Salvador. Se eu olhar lá para o livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 9 ao 10, está ali a bênção de Jacó sobre Judá, que dele que vinha o Salvador, Siló, até o que viesse o cetro, e aí apontava para o Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele vinha da descendência de Judá. Nós sabemos que era da raiz de Jessé, conforme profetizou Isaías. E também era a cidade já determinada do nascimento dele, que era Belém de Judá, conforme o profeta Miqueias, ele vaticinou. E João também, escrevendo o Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 5, diz: e disse-me dos anciãos, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o seu sexo. Então, o contexto era exatamente da tribo de Judá, veria. Então não havia nenhuma possibilidade de Ruth fazer parte dessa linhagem. Mas Deus faz do improvável o provável, e do impossível possível, quando cremos nele. E qual foi a situação? Foi que Elimeleque, que significa Deus é meu rei, ou o Senhor rei, ele morava em Belém de Judá, denominado Belém significa casa de pão, e veio uma fome. Fome sempre Deus usou como um chicote para corrigir o seu povo. Isso vem desde o dia de Abraão, ou forma de Deus provar a fé de alguém. E Abraão, ele desceu para o Egito no período da fome. Já Isaac, o Senhor não deixou que ele fosse para o Egito. Ele foi lá para os filisteus. Deus não deixou. Abraão foi, e foi um prejuízo muito grande para Abraão, que lá ele teve que mentir, lá ele saiu escoltado lá do Egito. Então Deus usava sempre período de fome, principalmente no período dos juízes. Se nós olharmos no livro de Juízes, Deus pesava a mão sobre o povo. Quando vinha a escassez, o povo lembrava de Deus.
E é bom nós lembrar de Deus, independente da circunstância que nós estejamos passando. Seja ela de abundância, seja ela de necessidade, nós não podemos mudar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso devocional com Deus, nosso buscar o Senhor, independente de circunstância que nós estejamos passando. Mas o povo de Israel só buscava Deus em situações diversas. E aqui, quando esse homem faltou o pão, onde deveria ter pão, ele não acreditou que Deus é meu rei. Ele não acreditou que no Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele disse, eu vou para Moab. Aqui é tomar decisões em momento de crise. E nós precisamos ter muito cuidado para não tomar decisão em momento de crise. Porque podemos tomar uma decisão errada. Foi o que Elimeleque fez. Ele tomou uma decisão na hora errada, sem consultar o Senhor. Porque crise ela vem, mas as crises elas passam. Ela não é todo o tempo, não, ela é momentânea. Vem a situação e nós precisamos aí estar aos pés do Senhor. Por quê? Deus cuidou dos demais que ficaram, mas ele não. Ele saiu da casa do pão e foi aventurar lá em Moab. Ele foi para a terra dos Moabitas. E ele foi para aquele lugar. Ele, a sua esposa, Noemi, e seus filhos Malom e Quilion. Ele veio a óbito, veio a morrer. Quando ele morreu, agora deixou a viúva e 2 filhos. Esses 2 filhos, que segundo a ordem de Deus, não era para casar com povo que não fosse da nação de Israel. Deuteronômio, se não me engano, capítulo 13, parece que fala sobre isso. Havia uma lei, e eles quebraram esse princípio, e casaram com as Moabitas. Só, nós não voltar mesmo lá para Belém, e vamos construir família. 10 anos, estava agora Noemi, Ruth e órfã viúva, porque havia morrido Elimeleque, havia morrido seus 2 filhos, Malom e Quilion. Agora, diante dessa situação, chega notícia para Noemi que havia chovido lá, havia fartura lá em Israel. A casa do pão voltou a ter pão. É como a pessoa vem para a igreja e chegar aqui, o pastor está contando historinha. Não tem Bíblia. Não tem alimento para alimentar o povo. A pessoa vai voltar no outro final, na outra terça-feira? Não, porque ele vem para alimentar a sua alma. Se não tiver pão, ele vai voltar com fome. E hoje a grande preocupação que nós temos que ter é de ter alimento para o povo, é de ter a palavra para alimentar a igreja. Então teve novidade. Ela agora reúne essas 2 noras. E quando ele reúne, minhas filhas, volte para a casa dos seus pais, porque havia a lei do levirato. Qual que era a lei do levirato? Que quando morria um irmão, a viúva casava com outro, para ressuscitar a descendência daquele que morreu. Se nós olharmos lá para o livro de Gênesis, capítulo 38, foi o caso de Tamar. Casou com o filho de Judá, ele era tão mau que o Senhor matou. Aí veio o segundo, ele, para não ressuscitar a descendência do seu irmão, ele tinha relação com Tamar, mas ele ejaculava no chão. Para quê? Para não deixar. O Senhor também matou. Aí o Judá ficou o filho sim mais novo. E ele agora Judá, ele não quis dar o Semazinho para entregar para ela. Então havia isso, a ressuscitar a descendência do outro. Ela disse, olha, ela já é de idade, ela não tem mais filho, nem que ela casasse agora, ela não tinha condição de ter filho, e nem vocês iam esperar um filho. Então volte para a casa dos seus pais, sigam a vida de vocês, que eu vou voltar lá para a minha terra. Aqui onde entra Ruth no contexto. Ela entrou no contexto não é porque ela casou com um judeu, não. Ela entra no contexto agora. Porque quando as 2 reuniu as 2 e mandou voltar órfã, ela simplesmente beijou Noemi
chorou e voltou. Ou seja, ela não quis enfrentar a circunstância que viria. Tem muito crente hoje que no momento das lutas, das circunstâncias, ele é tendencioso a recuar. É tendencioso a afastar dos caminhos do Senhor. Simplesmente ele não quer enfrentar as lutas. Foi o caso, a figura de órfão. Órfão é a figura do crente que não quer enfrentar as situações adversas, que não quer passar por as aflições, que não quer passar por luta. Procura viver, às vezes, numa situação, numa liberdade do que tudo pode. Ela é essa figura. Aqui, agora, a Ruth não. Quando Noemi fez a proposta para ela, disse: não, eu não vou te abandonar. Eu vou continuar. Você, como diz assim, eu só quero fazer 2 pedidos. Ela diz: qual foram os 2 pedidos dela? Que o teu povo seja meu povo e teu Deus seja meu Deus. Aqui aonde Ruth entra na história. E o que se manifesta aqui? A graça. A graça do Senhor se manifestando através de Ruth. Ruth, ela não olhou para as circunstâncias, para aquilo que vinha acontecer. Ela queria servir o mesmo Deus de Noemi. O mesmo Senhor que ela servia, ela queria servir esse Deus. Aqui é onde ela entra na história. E aqui começa essa caminhada de Ruth e Noemi, que nós vamos ver nas lições posteriores. E o terceiro subponto diz matrimônio e maternidade. Foi aqui onde aconteceu o casamento de Ruth com Boaz, que veio ter o filho Obed, né? Que esse descendência com Ruth, ela se tornou, foi bisavó de Davi, dessa genealogia até chegar ao Senhor Jesus. De se honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. Casamento é algo honroso e hoje na sociedade estamos vivendo, está tão banalizado. Se você for no cartório, tem mais divórcio do que casamento. E o casamento foi instituído por Deus. E ele é honroso quando há o respeito, quando há a valorização, quando ou seja, o respeito ele é mútuo, né? Onde entra a pureza da vida do casal. E também vem as gerações, como diz que filhos são herança do Senhor. Filhos sendo herança do Senhor, nós temos a responsabilidade de cuidar da herança. O Senhor diz assim, já falei isso algumas vezes aqui, diz: toma, é teu, cuida, que é meu. Então ele dá os filhos para nós cuidar, mas é dele. Então cuide, zele, ame, mas não se apegue tanto não, tá? Porque ele é do Senhor. De que casar, ele vai cuidar da vida dele, não vai se meter na vida do casal não, só aconselhe, tá bom? Que às vezes tem mãe que o filho casa, ela quer continuar controlando a vida dele. Não, deixa o homem viver a vida dele. Deixa os dois encontrar o ponto de equilíbrio. Porque o casamento, os dois vão encontrar o ponto de equilíbrio. E os dois conversando. E lá vai precisar de um conselho, sim, mas não de intervenção. E não de querer controlar, meu filhinho. A mamãe precisa cuidar, deixa a mulher cuidar dele. Mas ele não, a mulher não cozinha igual a mãe. Quem disse que tem alguma mulher que vai cozinhar igual a mãe da gente? Nunca. Mas você tem que se adaptar, moço. Não é verdade? Ele tem que acostumar. Ele não vai ter a mãe por todo tempo, não. E de que ela partir? Como é que ele vai viver? Então a mãe, ela tem que aconselhar e não se intervir na vida dos filhos. Se meu filho aceita, mas a nora, ela fica por lá de fora da porta. Você está ajudando no casamento? De forma alguma. Você está atrapalhando o casamento dos dois. Deixa os dois viver. Então essa aqui é a situação de nós cuidarmos daquilo que Deus nos concedeu. Segundo ponto, Esther, mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus que estavam lá em Suzã. Não era de todo o povo judeu, porque boa parte do povo judeu, 10 tribos, já estavam espalhados. Já tinha ido para o cativeiro da Síria e não tinha retornado. Aqui está falando da nação de Judá. O que aconteceu? Para nós entendermos isso aqui. O povo tinha ido para o cativeiro da Babilônia. Daniel, orando, viu que completou os 70 anos
do cativeiro, e o povo estava lá. Havia uma profecia do profeta Isaías, depois você pode olhar no capítulo 44, que Deus ia mandar o povo para o cativeiro, mas ia usar um rei ímpio, e Deus deu até o nome. Pastor Ivan, 150 anos antes, Deus, através do profeta Isaías, disse: olha, Deus vai levantar um rei que vai assinar um decreto libertando o povo a voltar novamente para Jerusalém. E o tempo passou, 150 anos depois. Estava o Império Babilônio no seu auge, Belsazar, num banquete, esqueceu de vigiar, a vigilância ela é muito importante, estava no banquete e não percebeu que as águas do Eufrates tinham baixado e tinha deixado uma passagem secreta. Agora o Império Medo-Persa, começando a se levantar, ele invade a Babilônia, conquista a Babilônia. Quando conquista a Babilônia, Ciro II, quando alguém disse: olha, completou os 70 anos do cativeiro, e aqui está uma profecia sobre isso. O rei disse: ah, tem essa profecia? Tem. Então ele vai lá e assina o decreto. 70 anos depois, veio uma leva do povo voltando, mas tinha aqueles que judeu que estava trabalhando na capital, lá em Suzã, tinha seu emprego, estavam bem, estavam prosperando, as coisas estavam andando bem. Sabe por que eu vou voltar lá para Jerusalém? O que eu vou fazer lá em Jerusalém? Uma cidade que está totalmente destruída. 70 anos antes tinha sido destruído por Nabucodonosor. Está só o caco aquela cidade. O que eu vou fazer? Eu vou sair do meu emprego? Não. Eu vou obedecer a ordem de Deus? Não. Eu que quiser ir para voltar para Jerusalém, até porque eu não nasci lá, eu nasci aqui na Babilônia. Então eu não vou voltar não. Então voltou, sabe quanto? 5%. 5% do povo judeu voltaram para Jerusalém, mas os outros ficaram lá. E ficaram lá, e a fé assim meio vacilante. Tem aquela pessoa que ele só acredita no que vê, né? A Bíblia diz que nós andamos por fé, não por vista, né? Mas tem aquele que só se vê. Então estavam lá tranquilo, num bem bom, construindo família, não tinha perseguição do Império Babilônico já tinha acabado, dos caldeus já tinha acabado, e agora estavam tranquilos. Aí Deus agora começa agora uma provazinha de fé daquele povo. Mas desobedecer a ordem de Deus nunca foi bom. Se Deus disser vai, vai. Se Deus disser fica, fica. Não saia do plano de Deus. Mas teve esse que ficar. E foram muitos. Quando agora o rei Mardoqueu, aqui no caso do Assuero, melhor dizendo, rei Assuero, ele faz uma festa, reúne todas as províncias, e naquele banquete já bastante elevado no vinho, ele chama agora a rainha Vastes para lá praticamente desfilar diante desses homens lá. E ela recusou se expor. Tem gente que condena essa rainha. Eu não condeno ela não. Ela não quis se expor diante desses homens lá, todo embriagado lá não. Ela teve pudor. E com isso, o rei tinha um conselho. E o conselho, já dominado pelo vinho, a ordem foi: rapaz, substitui ela. Alguns historiadores dizem que ela foi morta. Outros não comprovam, mas que ela foi morta. Substitui, coloca outra. Aí foi quando começou juntar as mulheres para o rei escolher. Foi lá para o harém. E dentro dessa situação, aparece agora Esté. Esté, uma judia, como eu falei, tinha ficado lá. Ela era prima de Mardoqueu ou de Mardocai, é o mesmo sentido. Ela tinha ficado órfã de pai e mãe, foi ele que criou ela. Ela era como se uma prima filha, e ela foi inserida dentro dessas mulheres, dessas jovens escolhidas. E interessante que o nome dela aqui
de Hadass, significa murta, uma planta de aromas, as folhas eram usadas e perfumavam o ambiente, e dentro da sua beleza, ela foi escolhida. Quando chegou lá, ela foi mudar o nome para Esté, que significa estrela. Esté fazia parte de uma geração de judeus, como eu falei, nascido no cativeiro. Quando vem aquele levante, diz num período de 5 anos, de Amã, a Gagita, que não gostava do povo de Israel, montou aquele complô, usando o anel do rei, registrando carta, e sentenciou que o povo de Israel, nós vamos ver isso no decorrer da lição com mais completo, a morte do genocídio de todo o povo judeu que estava lá. E o rei, sem saber nada disso, ele era a segunda pessoa depois do rei, e o rei não teve nenhuma malícia sobre isso. Quando Mardoqueu ficou sabendo desse complô, desse edital, dessa carta, ele agora aciona Esté. A princípio, Esté, eu só estou aqui, estou no palácio, estou tranquilo. Eu estou aqui, faço parte do harém do rei aqui, ela está tranquila. Só que Mardoqueu disse: acha, se você ficar aí, você vai escapar também. Foi preciso acionar, dar uma cobrança forte, porque o comodismo, mano, a posição, o bem-estar, leva nós a acomodar-se. Ela não queria se envolver nessa situação, porque ela disse: ó, já conquistei, já estou bem, os outros lá que se viram. E ele pressionou ela. Foi quando ela entrou nessa história agora. Observa que, a princípio, um judeu casa com uma gentia. Agora, uma gentia casa com uma judia casa com um gentio. Totalmente inverso essas duas situações dessas duas mulheres. Aí foi quando ela entrou nessa história de interceder pelo seu povo. Foi quando Mardoqueu decretou aquele jejum para interceder pelo povo de Israel. Então Esté, ela entrou nessa situação, e interessante que no livro de Esté não aparece a palavra Deus, mas onde nós vimos mais de Deus agir foi nessa situação. Então Esté, Deus coloca ela agora no cenário. É como diz, do campo ao palácio. É Deus que faz isso. Quando Deus levantou Elias era anônimo, ninguém conhecia Elias. E quando foi que Elias apareceu? Elias já apareceu no palácio, já pregando para o rei Acabe. É Deus que faz isso. Ele pega lá do monturo, a Bíblia diz no Salmo 113, se não me engano, e coloca sentado no meio dos príncipes. É Deus que honra, é Deus que levanta, é Deus que exalta, é Deus que faz acontecer. E ele pega essa mulher e muda a situação dela, colocando ela agora num lugar de destaque. Muitas pessoas imaginam que ela estava lá simplesmente pela beleza. Não era pela beleza. Era uma mulher bonita, mas acima de tudo onde entrou o compromisso dela, dos princípios que ela aprendeu através do seu primo Mardoqueu. O tanto que é importante o ensinamento de princípios, porque o tempo pode passar, mas a pessoa não esquece. Ela foi ensinada, que, como diz assim, era uma jovem judia, agindo com sabedoria e com muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Então, aqui foi a maneira que ela se colocou diante do Senhor nosso Deus. Foi o livramento do povo de Israel. Quando eles iam comemorar, deu tempo a intervenção para livramento. E veio, consequentemente, a morte de Amã, que nós vamos ver na lição de número 11. Começou a humilhação e posteriormente veio a morte de Amã, que o construtor de forca, para enforcar o desejo dele,
era enforcar Mardoqueu. Por quê? Mardoqueu era porteiro lá do palácio do rei Assuero. Ele que acompanhava toda a situação. Ele estava lá. Todo mundo passava, tinha que se curvava diante de Amã. E Mardoqueu não fazia isso. E ele se zangou com isso. Ele se zangou porque ele não era honrado. E a tendência dele era enforcar. Na lição número 11, nós vamos ver uma história muito bonita dessa situação. Como é que Deus age? Como é que Deus trabalha? Então, para o terceiro ponto, para nós concluirmos, diz: mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. Nós vimos, como eu falei lá no início, na introdução, a liderança instituída por Deus, aqui não anula o propósito divino com a mulher e nem retira a possibilidade de muitas circunstâncias ser protagonistas da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homens e mulheres. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi aqui o que hoje a sociedade está querendo pregar. Foi o contrário. Não foi o que? Altivez, mas o que? A humildade. A humildade, ela é uma virtude. E essa virtude, não é eu que propago ela, de mim mesmo. A humildade não ficou para alguém dizer, eu sou humilde. Não. Humildade é algo que é visto por alguém na vida de outro. Não vá fazer propaganda, eu sou humilde. Será que você é mesmo? Será que você é tão humilde mesmo? Se alguém dá assim uma pisadinha, será que a mão não vem junto, não? A humildade é uma virtude. O único que falou, e pode falar, foi Jesus. Jesus diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Às vezes a pessoa pode até ser mansa, às vezes não é humilde. Às vezes não tem essas duas virtudes. E Jesus, ele poderia dizer, aprender dele, que é humilde e manso de coração. Além da humildade, a submissão. E essa submissão é colocar sobre uma missão. Está sobre uma missão. É o papel da mulher. O homem, como diz, o homem é o cabeça, é o líder, a mulher é submissa. Essa submissão, ela tem um sentido de ela estar sobre a missão que ele foi incumbido. Qual foi a missão do seu marido? Qual que é o propósito de Deus na vida dele? Você está com ele nessa missão. Está sobre essa missão de ajudar, de juntar, de companheirismo, de somar. É nesse propósito a palavra submissão e obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Olha, a gente olhando para a história dessa mulher, se você analisar Ruth chegando com Noemi lá em Belém, nós vamos ver isso nas lições posteriores, que era a rejeição. Não tem coisa pior no mundo que rejeição, mano. Você chegar num lugar e é rejeitado, falar com todo mundo e não falar com você. Rejeição é coisa ruim. Você está uma pessoa dando atenção para outra, não está nem aí com você. Foi o caso de Ruth quando ela chegou lá. Mas tinha alguém que estava junto com ela, que era Noemi. Por causa da amizade dela com Noemi, foi que ela teve aceitação. Mas no início não é fácil. E nós precisamos ter o cuidado para nós não termos esse preconceito de fazer acepção de pessoas. E essas mulheres, elas venceram tudo isso. Você acha que para Esther estar lá no palácio era fácil? Não. Mas ela estava lá com um propósito. Talvez a princípio ela não entendia.
mas sabia que Deus estava ali para provar a fé daquele povo. Quando veio o edital, o povo foi buscar Deus. Quando levantou, todo mundo foi jejuar, consagrar a vida, para ver o livramento de Deus. A aprovação da fé deles. Não quiseram ir lá para Jerusalém, agora a fé estava sendo provada. Se cumprindo os papéis. Oh, coisa linda esse aqui, rapaz. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Uma sogra dando um testemunho desse, já mais novo. Sogra dando um testemunho desse aqui, é preciso ser boa, né? Pé quente. Chegar e ver tudo, rapaz, olhar, a sogra chega em cada hora, olha tudo do lugar, na passa dele ver se tem uma poeirinha ali nas móveis, e ver tudo brilhando, tudo limpinho, e o cuidado com o esposo. Pensa aqui num testemunho esse aqui de Noemi sobre Ruth. De seu extraordinário relacionamento com a sogra, não nos permite outra conclusão. E qual que é? Ambas eram o quê? Mulheres sábias. O que acontece com a tola? Destrói a casa, né? Derruba, né? Destrói tudo. Mas a sábia, ela o quê? Edifica. Ela edifica o lar. Que conhecia bem os seus papéis. Papel de nora, papel de sogra. Cada um tinha o seu papel. E desempenhava muito bem. Porque tinha sabedoria. Por que às vezes entra em discórdia e em contenda? Porque às vezes falta essa virtude, chamada sabedoria. Ela é importante na convivência geral, mas a vida do casal, vida em família, é necessário a sabedoria. Sabedoria, você resolve muitas circunstâncias, pastor Cláudio Coutinho. A importância que tem a sabedoria no nosso viver cotidiano. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, é a sabedoria. Educação familiar. Aqui nós vemos o resultado da órfã, que foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, e veio o reflexo dessa. No momento que ela achou que não era dever dela, com a palavra dele ela obedeceu, porque tinha ele como liderança. E aqui a importância dessa submissão também dos filhos para com os pais. Dele, um pai falar e dizer, não é meu pai que está falando, é minha mãe que está falando. E ele saber ouvir e aceitar, sem retrucar, sem discordar e obedecer. Esse aqui é onde há virtude, até porque a Bíblia diz que é o mandamento que honra pai e mãe, a vida é prolongada. Entra esse princípio aqui da educação familiar, que hoje nós estamos vendo dias que não está fácil criar filhos. Por quê? Porque o Estado está intervindo na criação dos filhos. O pai não quer tirar a autoridade de um pai para com os filhos, e quebrando o princípio que foi instituído por Deus. Esse princípio, quando ele é quebrado, as consequências virão. Mas quando ele é colocado em prática, obedecido, vêm as virtudes. Diz, apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devota obediência e profundo respeito. Não tem como a obediência sem respeito. Eles andam juntos. E no lar em que somos forjados para os grandes desafios da vida. É onde? No lar. E esse trabalhar, essa mudança, ela começa de pequenininho. De pequenininho. Quando o meninozinho novinho, assim, dá aquele tapa assim no rosto da mãe. Se ela só dá um tapinha assim na mão dele, nunca mais faz aquilo. Não, meu filho, você não faz isso com a mãe, não. Faz isso com o papai, não. Ele vai deixando. O menino vai crescendo. Da cor de a vara, ela não dobra mais. Ele não consegue dobrar mais. Aí ele não tem autoridade sobre ele. Mas não, o pai não tem autoridade sobre um filho de 13 anos.
que ele não manda mais nele. Quando o pai vai fazer isso, não vai tu. Não, mas nem benção. Até esse princípio de acordar de manhã e filho ter o hábito de dar benção ao pai está desaparecendo. Em muitos lares. Não tem aquele respeito. Eu acho lindo quando o filho, ao invés de chamar pai ou mãe, chama papai e mamãe. Esse princípio é ensinado pelos pais. Não é aprende fora, nem em casa. Que é onde entra, chamar pai é uma coisa, papai é muito mais profundo, mamãe, muito mais profundo. Esse princípio eu aprendi isso. Eu não chamo meu pai, eu chamo papai. E meus filhos também foram ensinados a chamar papai e mamãe. E isso que é ensino que nós temos que trabalhar na vida dos nossos filhos. Moisés, ele foi forjado ainda quando criança. Amém?